Olá, meus caros. Vamos falar sobre as estátuas sem cabeça, ou precisamente de uma só, que é a Igreja de Deus e Amor, tem se tornado, na realidade, nesses últimos anos, após a partida do missionário Davi Miranda. Para quem não sabe, pelo menos eu quero crer que saiba, se não sabe, dá uma olhada na cantada de Páscoa que a igreja realizou na última semana da Páscoa. E remete à mesma coisa da de Natal. A igreja se adaptando ao mundanismo, ao calendário romano, se adaptando ao paganismo, à adoração a Deus a lua e também a adoração ao Deus Sol. Até porque, para quem não sabe, se for estudar a história da origem da Páscoa, a lua tem grande importância, porque o calendário que define a data da Páscoa é o lunar, de acordo com a lua cheia. Toda a Páscoa é feita numa lua cheia, por isso que varia de data ou de mês, às vezes em março, às vezes em abril. E a igreja está, especificamente a Deus Amor, se adaptando a isso. Coisa essa que nunca ocorreu na sua história, pelo menos quando o missionário estava na frente. Lembrando também que a própria igreja era contra o teatro, as coreografias e também as cantadas muito mundanas. Apesar de que as cantadas, de algum modo, sempre existiram, mas eram mais equilibradas, né? Eram feitas sim em dezembro, no dia 24 e na virada de ano. De Páscoa eu não me recordo de ter cantada na época do missionário. E isso, obviamente, já estava sendo orquestrado pela turma Débora Loival, ou pelo casal, desde o missionário vivo. Só esperaram então a sua partida. Até eles pediram com toda certeza a ele para que fosse implementado isso, mas não fizeram. Você deve lembrar de uma entrevista do demônio que o missionário até passou a certa dificuldade, pois ele está repreendendo e dizendo que há muito mundanismo nas outras igrejas, e o demônio, que às vezes ali não era bem demônio mesmo, né, era mais carne, disse que a Igreja de Deus e Amor estava no mesmo quilate das outras, pois tinha teatro, tinha sim. O missionário ou não via ou fazia vista grossa, talvez não via, não tinha como controlar tudo, e outros dias ocorria assim. Muitas coisas por trás do pano, não só esta, tá? Agora, a igreja está modernizando a tal ponto de ter coreografia, cantada de Páscoa, ter uma espécie de relato ou história em quadrinhos, ter ali a senhora Débora fazendo então uma espécie de contadora de história para crianças. Temos até vídeos já de irmãs entregando ovos de Páscoa para as crianças. Apesar disso já até ser uma praxe há muito tempo nas escolas dominicais ou escolas para as crianças. Agora, o que não se pode estender ao templo, isto, porque eu não sou totalmente contra teatro, coreografia, qualquer coisa que seja, desde que se faça fora, a parte do templo, lá para, obviamente, distrair um pouco os jovens ou mantê-los na igreja, até relativamente a justificativa plausível, tá? Porque é isso que eles estão tentando fazer para permanecer o jovem, criar sempre inovações e também para trazer ambos. Então, se é que é assim e quer fazer, então faça parte, não faça o tempo, porque a casa do Senhor é casa de oração, disse Jesus. E se você for analisar o templo no passado, nós sabemos que agora, atualmente, o templo são nossos. Templo de Deus vive, não é mais templo, construção, pedra, tijolo, nada disso. Mas se eles estão naquela referida à lei do Antigo Testamento, ou do passado, lá os templos eles tinham total reverência. Ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Não era qualquer um que poderia entrar. Era só a tribo de Levi, que vinha da descendência de Arão, irmão de Moisés. E você deve lembrar daquele caso de Abiú e Nadab, que fizeram um fogo estranho e foram mortos, porque estavam embriagados, não poderiam entrar lá embriagados ou de qualquer forma. Tinha outras também regras. E não se tinha cantada lá dentro do templo, era para adorar e fazer sacrifício ao Senhor. Cantadas era fora.
Então, por isso que eu defendo que quer fazer qualquer coisa de evento fora, ok, agora, dentro, ali é casa de oração, não é para fazer show. Eu não duvido nada que daqui a algum tempo, depois que talvez que a irmã Irene partir, ou que os filhos do próprio Lorival estiver no poder, que vai ter lá políticos em cima do púlpito, que vai ter a mesma coisa que tem nas demais instituições religiosas, como a Assembleia de Deus, que outrora condenava tudo isso e está permitindo desde a década de 90, teatro, coreografia, essas cantadas, cultos especiais, trazendo políticos, tendo aquela força política e tal. E aí configura o que o missionário dizia, que com o passar do tempo, as lideranças das igrejas foram morrendo, e quando ele começou a desamor, segundo ele, teria no mínimo 8 igrejas ou denominações com a mesma doutrina, até mais rígida que a da Deus de Amor. Então foram morrendo seus líderes, abriu então a brecha para o modernismo. E aí ele falava lá, porque teve aquela espécie de revelação de estátua sem cabeça, que seria a estátua ou a pessoa de Cristo sem a cabeça, sendo que Cristo, segundo que fala o apóstolo Paulo, é a cabeça, e o restante somos nós que fazemos parte do membro. E segundo a revelação que ele teve, muitas igrejas estavam assim, cheias de membros, era um grupo social, é uma instituição religiosa, mas estava sem o principal, a cabeça, que é Jesus Cristo. E, lamentavelmente, a Igreja de Deus Amor tem se pautado dessa forma, ou também tem estado nessa lista dessas tais igrejas modernas. Eu não sou contra o modernismo, eu não sou contra mudanças, mas tudo tem que ter o seu equilíbrio. Nós não podemos nos adaptar ao mundanismo a fim de ganhar almas para Cristo. A Bíblia diz o seguinte: não nos conformeis com as coisas desse mundo, mas renoveis no vosso entendimento com as coisas do Espírito de Deus. A renovação não é você pegar algo do mundo e trazer para Deus. Eu falava com uma pessoa referente à música que se faz hoje em dia, que é pegar uma música, por exemplo, sertanejo universitário, ela literalmente, e apenas mudar a letra, fazer um plágio. Aliás, é um plágio e na realidade uma paródia. Um plágio na música e uma paródia na letra. Não adianta, é a mesma coisa. Para Deus a coisa tem que ser diferente, tudo diferente. Até a criação. Se porventura, no caso da música, ser semelhante a uma que já toca aí, é coincidência. Agora, pegar mesmo, já ir, eu diria de uma certa má-fé, pegar para trazer isso para a instituição renovar, é o que está acontecendo com essa modernidade. Tudo eles estão pegando no mundo e colocando a patente gospel, o evangélica, o de Jesus, para dizer que está abençoado e que nós estamos próximos. E não é assim que funciona. Porque a igreja primitiva, ela sofreu. A igreja primitiva, ela não teve isso aí. Era morta. Ela se encontrava em casa dos seus irmãos, nas cavernas. Depois que Constantino falsamente se converteu, institucionalizando oficialmente a igreja, fazendo ela ser Estado, tudo fundido a mesma coisa, sendo a religião do Estado romano, ou da pátria romana, é que ele acabou colocando essas questões aí de paganismo, de teatro e outras coisas mais, que o teatro já existia desde o início. E a igreja primitiva, ela nunca se valeu do teatro para propagar o evangelho. Ela era soberana, ela era impulsionada pelo Espírito Santo, ela não tinha nenhum efeito externo para fazer com que Deus utilizasse ou ganhasse almas para o reino de Deus. Inclusive aqueles que eram contra a fusão de Estado e Igreja, eles não foram atrás de Constantino. Acabaram até sendo mortos e perseguidos. E essa linhagem, vamos dizer assim, chegou até os nossos dias, até a Reforma, porque sempre existiram os resistentes a essa opressão, entre aspas, a essa, de fato, propagação do paganismo de heresias. Então, lamentavelmente, a Igreja de Deus de Amor tem virado mais do mesmo. Tem feito a mesma coisa que a Igreja Católica e demais igrejas evangélicas. Só falta colocar o nome A Paixão de Cristo agora. Só falta no Natal trazer o Papai Noel. Só que falta, porque está tudo aí bem claro, né?
E quem é da ala mais conservadora da Deus Amor vai me dar razão. Quem se pautava por aquilo que o missionário dizia vai me dar razão. É claro que algumas coisas que o próprio missionário pregava, o missionário Davi Miranda, era um pouco exagerada. Principalmente a questão da barba, por exemplo, que a Bíblia não condena claramente, porque Jesus tinha barba segundo o profeta Isaías, que não pode ter vaidade e tal. Agora, referente a outras práticas como esta, de colocar teatro e qualquer outra coisa, de vez de colocar verdadeira e genuína adoração ao Deus, é lamentável. Nós temos que adorar o Senhor, a casa dele lá, se é para ir para uma casa para buscar a Deus, é para buscar a Deus, não é para ver algo maravilhoso, tecnológico e tal. Senão, de fato, a gente vai para um show, né? E tem uns shows gospels por aí, não tem nenhuma adoração genuína a Deus, é mais um louvor apenas de lábios, e Jesus condenou a isso. Muitos se louvam de lábios e seu coração está distante. E isso significa que nós devemos louvar sim o Senhor, não necessariamente com cânticos, mas sim com a nossa obediência, que esse é o verdadeiro louvor ao Senhor, e não com essa espécie aí de modernismo, de tecnologia e tal. Está aí comprovado, a Igreja de Deus Amor tem virado a estátua sem cabeça, não é mais uma instituição diferente, calcada no Evangelho, e está aí bem modernizada. E não duvido nada que logo, logo estará de braços dados, né? Eu estou falando errado por conta do aparelho, tá? Me perdoe. De braços errados, aliás, de braços abertos com os errados, com as denominações que já também deixaram o temor, a reverência, remover os antigos marcos. Abraço, dê o seu like, comente e até a próxima.